Graça, misericórdia e paz, meus amados. Shalom Adonai. Estamos aqui, aliás, estou eu e o Senhor, aqui nesse sítio. Representa uma paz maravilhosa, representa um momento de descontração, um momento de colocar a cabeça no lugar. Então, tudo isso aqui é onde eu fui criado, é a minha origem. Eu nasci, eu me criei no sítio, depois eu me mudei para a cidade e eu não sabia que o Senhor tinha um plano na minha vida. Eu não sabia que o Senhor, ele planejava, ele já tinha preparado de antemão me alcançar, e ele me alcançou. Hoje, aqui nesse sítio onde eu morava, eu morei 10 anos da minha vida nesse sítio, mais 7 anos da minha vida, ou mais do que isso até, num outro sítio, numa outra fazenda, lá pro lado de Arapoti, que é Tomazina, uma fazenda em Tomazina, onde morei muitos anos, me criei aqui, cresci aqui, e hoje, para a glória do Senhor, das duas famílias que moram nessa fazenda, nesse sítio, uma família que a gente menos imaginava, hoje é do Senhor. Hoje pertence a esposa, o esposo, e a filha pertence ao Senhor, E tem mais uma família que Deus, ele quer alcançar. Mas eu tô aqui, meus amados, nessa manhã, são exatamente agora 7 horas e 30 minutos da manhã, para deixar um recadinho para você, meu amado. Nós precisamos, na nossa essência, nós precisamos da nossa busca, nós precisamos do Senhor. Ninguém vive sem o Senhor, assim como nós não conseguimos viver sem o ar, nós não conseguimos viver sem o alimento, sem nos alimentar, sem comer, não conseguimos viver sem água. Nós precisamos dessas coisas, são coisas elementares, são coisas primordiais, são coisas para o nosso sobreviver, para a nossa vida, senão a gente vai morrer aos poucos, A pessoa que fica sem comer, ela vai morrendo aos poucos. A pessoa que fica sem beber água, ela vai morrer, é uma morte mais rápida. Mas olha só o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, que o salário do pecado, ele é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor. O que é pecado? É agir segundo a nossa inteligência, segundo as nossas atitudes, segundo aquilo que nós achamos que é certo. Nós podemos ter atitudes? Podemos. Nós podemos agir na conformidade da palavra, naquilo que a palavra condiz. Muitas pessoas se enganam em respeito ao Evangelho, ao respeito à palavra de Deus, porque são pessoas que não analisam a palavra, são pessoas que não procuram entender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo. Então mas eu acho que isso é certo, eu acho que aquilo é errado. Não tem achar e nem deixar de achar. O que tem é analisar a palavra do Senhor e ver se realmente condiz com a palavra. Você quer ter a vida? A Bíblia diz que Jesus, ele veio e morreu na cruz, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como eu disse, o salário do pecado é a morte. Se você continua a vida sem Jesus, você está sem o ar, você está sem o alimento, porque a Bíblia diz que Jesus é o quê? É o pão da vida, ele é o maná que cai do céu, ele é a água da vida. E a Bíblia diz assim, se você crê em Jesus, aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água vida. A Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez você está morto. Como assim morto? Você está apenas vivendo, você está apenas sobrevivendo. Morreu os seus sonhos, morreu os seus objetivos, morreu as suas metas. Você é uma pessoa que se sente infeliz, você é uma pessoa que não se encontrou na vida, você é uma pessoa que não tem alegria no seu ser, não tem paz na sua alma, queridos. O Evangelho não vem te oferecer um mar de rosas, não vem lhe oferecer a solução dos seus problemas, mas o Evangelho vem te oferecer a salvação, a cura, a libertação. O Evangelho vem te oferecer uma vida de novidade. O Evangelho
grego, evangelho, novidade de vida, boas novas. Então o Senhor quer escrever na sua vida um novo tempo. O Senhor quer escrever na sua história uma nova fase. O Senhor quer mudar a sua sorte, o Senhor quer restaurar a sua sorte. Então o que eu posso dizer para você? Eu quero deixar esse recadinho para você, querido. A Bíblia diz em Isaías 55, que 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então é tempo de nós buscarmos ao Senhor, é tempo de nós orarmos a Deus, é tempo de nós invocarmos o nome do Senhor. Porque se nós continuarmos a viver uma vida desregrada, uma vida sem orientação, Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem é que nos indica o caminho? É Jesus. Quem é que nos mostra a verdade? É Jesus. E quem é Jesus? A Bíblia diz assim, João capítulo 1, verso 1, e no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Verbo. Jesus é a palavra. Então Jesus, ele é a palavra, ele é o caminho, nos indica a direção, ele é a verdade, nos traz a revelação da vontade de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera, aquilo que Deus deseja, que nós como seus filhos, que não somos perfeitos, que lutamos contra o pecado, que buscamos pela santidade, nós venhamos a trilhar um caminho de busca à santidade do Senhor. Porque Jesus, ele em si só, queridos, ele é santo, mas nós em Jesus somos santificados. Jesus em si só, ele é justo, mas nós em Jesus somos justificados. É um processo diário. A salvação, ela é individual e depende de você. Talvez você ache que você é salvo, ou você acha que vai para o céu porque você é bom, porque você pratica boas obras, porque você não faz mal a ninguém. Mas eu quero te dizer algo: isso não conduz ninguém aos céus, porque a salvação não é pela obra, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Não, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus. Se você tem fé e acredita em Deus, então você vai mostrar sua fé praticando a palavra, você vai mostrar sua fé vivendo o que a Bíblia diz, porque a fé sem obras, ela é morta. A Bíblia diz: a fé sem obras, ela é morta. O que acontece? Se a pessoa diz eu creio, mas não pratica aquilo que se acredita, o que se diz acreditar, então uma fé é morta, uma fé que não produz salvação, que não produz nada. Mas o Senhor tem preparado um tempo de salvação. 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso B, capítulo 2, capítulo 5, em 1 Coríntios diz assim: esse é o tempo favorável da salvação. Talvez você seja uma pessoa, querido, que fala assim: não, mas porque não existe igreja boa, não existe religião, não, porque não precisa ir na igreja. Você está com um pensamento totalmente errado, querido. Eu posso te falar que a religião não salva ninguém, porque a salvação está em Jesus. E Deus, quando olha para a terra, ele não vê a placa da Assembleia de Deus, ele não vê a placa da Congregação Cristã, da Universal, da Igreja da Graça, do Ministério Ágape, ele não vê a placa da Quadrangular, da Brasil para Cristo, ele não vê a placa da Madureira, mas ele vê em si só um povo que teme ao Senhor, ele vê a sua noiva, né? Então muitas vezes nós deixamos de seguir e de servir a Jesus, de ser discípulos de Jesus, para servir uma placa, para servir uma denominação, né? Mas a essência do Evangelho é servir ao Senhor, né? É servir a Deus, é viver a vontade do Senhor, sem preconceito, sem distinção, né? Porque Jesus não vem salvar uma determinada denominação, mas vem salvar aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Aliás, aqueles que são filhos do Senhor, aqueles que são filhos, que se tornaram filhos de Deus, tá certo? Então eu deixo esse recadinho para você. Se você acha que não, porque toda a religião é errada, porque o homem não sabe nada, porque papel aceita tudo, queridos, eu quero te dizer uma coisa, né? Nós temos milhões de testemunhos pelo mundo, de pessoas que eram isso, que era aquilo, e que se tornaram pessoas de caráter renovado, pessoas transformadas, pessoas que presenciaram o milagre de Deus, né? E
E às vezes as pessoas acham, não, porque mudou de religião, agora não faz isso, não faz aquilo. Não é questão, não é a religião, querido. Quem liberta é Jesus. Nós colocamos, porque a pessoa mudou da religião, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo na religião que eu estava podia. Não, você não pode fazer nada que a palavra não permita que você faça. Se você fazer, você quebra um preceito da palavra de Deus, e isso vai lhe trazer, como diz a Bíblia, a morte eterna, o afastamento total de Deus. Você está entendendo? Então a mensagem de hoje é: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. E eu deixo para você uma reflexão num texto lá de Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no verso 33, a Bíblia vai dizer assim, ó, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Então não importa se você está na cidade, não importa se você está no sítio, não importa aonde você mora, não importa a situação que você está hoje, mas se você buscar o Senhor, se você invocar o nome dele enquanto ele está perto, você vai ter não somente a sua salvação, você vai ter a sua libertação, você vai ter uma mudança total na sua vida. Isso não garante que você nunca mais vai ter dificuldade, que você nunca mais vai ter tribulação, que você nunca mais vai sofrer. Mas isso te garante que quando vier a tempestade, Jesus vai estar contigo no seu barco. Isso te garante que quando vir o deserto, o Espírito do Senhor, Jesus Cristo, vai estar com você. E você vai vencer, porque a Bíblia diz em Romanos 8,36, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um grande abraço, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti, e que o Senhor te dê a paz, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Shalom Adonai, meus amados.